Olá, galera! Meu nome é Maicon. E eu sou Samuel. E esse é o No Aleatório. Então, galera, nesse primeiro vídeo a gente vai explicar um pouquinho como vai funcionar a estética do nosso canal. E também, para não ficar apenas nesse assunto, a gente vai trazer algo da nossa vida para até auxiliar quem estiver passando ou pretende tá financiando uma casa. Primeiramente, então, em relação ao canal, o nome dele é No Aleatório justamente para não ficar preso a apenas um assunto. Então, a gente pretende trazer assuntos realmente bem aleatórios, assim, tanto nossa rotina, quanto vivências, ou até coisas que nós gostamos, como a cultura pop, cultura geek, em questão de séries, filmes que estiverem em cartaz. A gente pretende trazer todos esses assuntos aqui pro canal, até fofocas que estejam acontecendo, ou assuntos do momento que estão se popularizando. A gente também vai trazendo então o nosso ponto de vista, nosso julgar também, né? Para esse primeiro vídeo também, então a gente vai trazer a nossa vivência em questão a conquistar a tão sonhada casa nova, né? Casa própria, na verdade. Sair do aluguel e ir para a casa própria. Todos os estágios que a gente passou, como aconteceu, como a gente conseguiu e realmente sim, tudo que a gente gastou em todas essas etapas e o tempo que levou também. Primeiro tópico é de onde veio esse sonho, essa vontade, esse desejo de conquistar a casa própria. Eu acho que é um sonho de muita gente, sabe, de grande parte da população brasileira, não vou dizer de todos, mas de uma grande parcela. E claro, a gente não conseguiria simplesmente ir lá e comprar uma casa, né? A gente passou por um financiamento, tá fazendo financiamento, né, para conseguir adquiri-la. O sonho, ele é uma coisa que a gente já tinha, né, porque querendo ou não, é uma coisa sua, né, uma conquista, que você pode chamar de seu, de uma posse. E depois que comecei a morar com o Samuel, que a gente morava até então de aluguel, esse sonho cresceu muito, né, porque morar de aluguel é uma coisa assim que você vai pagando, né, é bom que você tem uma moradia, tem um teto pra morar todos os meses, mas é um dinheiro que não tem um retorno exato, né, você tá pagando, tá morando, mas não é seu. E eu acho que isso é um pensamento bem comum, né? Uma coisa até clichê de se dizer que pagando uma casa própria, pelo menos você está pagando algo que é pra você, que é seu. É clichê, mas é real. É a minha forma de pensar mesmo, de realmente ter essa aquisição, né? É uma realização. Então, assim, que nem ele tava falando, né, que o pessoal acha clichê, mas assim, eu penso e eu não consigo entender o pessoal que fala que, assim, financiar, mesmo que a casa própria seja financiada, não é um investimento, porque, por exemplo, imagina que você, tipo, vive 30 anos pagando aluguel, você vai pagar aluguel durante esses 30 anos, e esse aluguel vai ficar pro dono do imóvel, você não vai ficar com nada. E daí, por exemplo, se você tivesse feito um financiamento, mesmo que você pagasse R$200 a mais do que você pagaria no aluguel, você vai pagar uma taxa de juros pro banco bem alta, mas ainda assim vai valer a pena, porque quando acabar esses benditos 30 anos, você vai ter o imóvel para você, entendeu? E acontece que o pessoal fala que se tu morrer antes disso, daí o imóvel já fica quitado, já fica de herança para os teus filhos, se tiver. Mas isso é uma coisa que aí tem que pesquisar direito, eu não sei se é exatamente assim. Enfim, eu cresci numa casa pequena, de 3 cômodos e um banheiro, e, tipo, vivia com 9 pessoas dentro da casa. Até hoje eu me pergunto como é que cabia tanta gente. Mas eu sempre quis ter um espaço meu, nem que seja um quarto, eu nunca tive um quarto para mim. Então agora, né, a gente, né, tá trabalhando todo dia, sai de casa cedo, chega em casa tarde, e a gente quer construir o patrimônio, e eu acho que o mais interessante, o mais importante para tu começar a construir teu patrimônio é com a casa própria. É o investimento que tu vai estar ali pagando, porque moradia é uma necessidade que todo mundo precisa, e tu vai, tipo, pagar por isso, e depois ele vai ficar pra ti, vai ficar pros teus filhos. Se tu quiser vender e reaver o dinheiro, pode ter certeza que depois vai valer mais do que tu pagou quando tu comprou a casa. Próximo tópico é a oportunidade, né? Da onde que
a gente teve essa chance de finalmente conseguir financiar a nossa casa. Um adendo aqui, gente, a gente tá falando casa, mas é um geminado, tá? Uma casa geminada, que é praticamente uma casa, só que é uma coisa que fica entre a casa e o apartamento, só pra depois a gente dar mais descrições. Lá por abril, maio, o Samuel ele já estava pesquisando ali algumas informações, questão de financiamento, da Minha Casa Minha Vida, só pra ele já estar entendendo também como iria funcionar quando a gente tivesse Somos amigas. tivesse a chance de realmente conseguir fazer esse financiamento, né? Porque até então a gente não tinha dinheiro para dar de entrada e tudo mais, porque querendo ou não, a entrada também é um valor bem alto, né? E também nesse período ele estava procurando já até casas, apartamentos, geminados, que a gente pudesse ter interesse para quando a gente conseguisse, né, aquele sonho já, quando a gente conseguisse já saber qual que a gente queria. E foi ali por maio, meio para final de maio, que eu recebi uma notícia muito boa, que eu ia estar recebendo um aumento no meu trabalho, no salário do trabalho, na verdade, né? Aumento de trabalho também, né? Aumento de trabalho também. E com esse aumento, assim, querendo ou não, já abre mais as possibilidades, as chances da gente conseguir executar esse plano. Por incrível que pareça, no mesmo dia o Samuel recebeu a mesma notícia. Ele também recebeu um aumento de salário no trabalho dele. E também na mesma semana, coincidindo tudo, não me lembro se foi no mesmo dia, eu acho que não foi, acho que foi 1 ou 2 dias depois. A minha mãe me ligou no meio-dia, ali no horário de almoço. Eu já achei estranho porque geralmente ela não liga nesses horários, porque ela sabe que eu trabalho durante a semana e tudo, então eu pensei, pronto, né, alguém morreu e só vem notícia ruim. Mas não, graças a Deus foi uma notícia muito boa, que tinha saído a aposentadoria dela, que ela estava com um processo correndo há anos, e desceu a aposentadoria, FGTS, todo o valor que ela tinha ali. E há algum tempo atrás ela já tinha falado que ela pretendia nos ajudar a conquistar essa casa, terreno que fosse, para nós sairmos do aluguel, né, que ela tinha esse sonho também. E ela perguntou se a gente estava disposto a aceitar, claro que a gente estava, né. Então com isso a gente conseguiu juntar o valor para conseguir dar de entrada no financiamento, né? Com o dinheiro que a gente já tinha guardado, mais o dinheiro do nosso FGTS que a gente tinha, mais esse valor que a minha mãe também auxiliou a gente, ajudou a gente a pagar. A gente conseguiu então estar dando entrada no financiamento, na compra do geminado, e com o financiamento a gente conseguiu daí concluir não, né? Iniciar essa etapa. Então, para explicar para vocês como foi que a gente achou, né? O pessoal às vezes pensa que já precisa ter a casa para poder ir na caixa e ver o financiamento. Eu achava, na verdade, que era o contrário, que tu ia na caixa, via se tinha como ter o financiamento e depois ir atrás da casa, e foi isso que eu fiz. Eu fui ver como é que custava o financiamento para depois ir atrás da casa. Aí depois que eu vi na internet como ele funcionava, fui numa correspondente bancária perto do trabalho, aí ela explicou, olha, a Caixa está liberando até esse valor para vocês, então vocês têm que achar uma coisa que seja dentro desse valor. Então, né, uma casa, a gente queria muito uma casa, só que, né, conversando com imobiliárias e com a própria correspondente da Caixa, na nossa renda atual e no valor que tinha liberado, a gente não ia conseguir uma casa de primeira, né? Porque, primeiro que a maioria das casas, né, casas com terreno e tudo mais, elas não são averbadas, ou seja, elas não estão com os documentos atualizados na prefeitura, então esse tipo de casa não entra em financiamento. Então, as que estão, tipo, são muito mais caras, de 400 para frente, 400 mil para frente, então não ia caber no nosso bolso. Tinha as opções de apartamentos também, que era o que era o mais indicado pra gente. Só que apartamento, a maioria do pessoal ou pega na planta, ou tipo, pega um apartamento de segunda mão. Que daí esses são os valores mais em conta. Só que como a gente estava querendo sair do aluguel já para entrar no financiamento, porque a gente não ia ter como pagar um valor de aluguel com um valor de financiamento, a gente não ia conseguir o apartamento na planta, né? Porque a gente ia ter que continuar, ia pagar os dois por uns anos até o apartamento ficar pronto. Então esse estava fora de cogitação. Aí a gente optou por olhar apartamentos usados mesmo, e tipo, os que a gente viu, né, as opções que tinha até que eram de boa qualidade.
Mas eu sempre pensei que um apartamento, por mais que, por exemplo, você compre ou você financie e termine de pagar, você vai continuar ainda pagando alguma coisa, que no caso é o condomínio. E fora que também tem muitas regras de condomínio, tem questões com o vizinho. E assim, muita gente acha que um apartamento, né, um condomínio é mais seguro, né, que daí é tudo cercado, tem ali o espaço para as crianças, tem o espaço para lazer. Mas assim, de verdade, eu não me sentiria confortável no apartamento. Fora que, né, além do financiamento, se a gente já conseguisse morar, a gente ainda ia ter que pagar o condomínio e as outras taxas de água, energia, gás, coisas que iam pesar bastante pra gente, né, já sair do aluguel pra pagar essas coisas. A gente morava... Não que a conta de água e luz a gente não paga atualmente. Mas aí isso ia se somar com o condomínio e as outras despesas. E a gente morava num apartamento, só que era um apartamento que não era um condomínio assim grande, que não tinha síndico, não tinha nada dessas coisas. A gente pagava só o valor do apartamento mesmo, aluguel, e daí vinha incluso água, e o resto a gente pagava por fora, tipo energia e internet. Mas ainda assim era um valor ok. Mas se a gente fosse migrar para pagar financiamento junto com condomínio, que às vezes chega tipo 400, 500 reais, a gente não ia conseguir. E a gente tinha uma terceira opção, que ficava entre casa e apartamento. Por quê? A gente chama aqui de geminado. O pessoal pega uma quadra, faz umas 4 casas, né? Uma construção só, e essa construção divide em 4 casas. E fica uma com a parede colada na outra, como se fosse um apartamento, mas pelo menos tem uma parte de terreno na frente e atrás, que é individual, e não tem questão de condomínio, nem questão de síndico. As regras que valem são regras normais de casa, tipo, não pode fazer barulho depois das 10, respeitar a rua, não danificar o patrimônio de ninguém, são regras normais de casa. Mas assim, a estrutura da casa lembra muito o apartamento, porque a parede é colada com a do vizinho, né? Tu escuta uma coisa ou outra, mas não é tipo, às vezes tem uns apartamentos que o pessoal fala que escuta tudo que o vizinho faz. Aqui não, a gente escuta uma coisa ou outra mais de madrugada quando tá bem silencioso mesmo. Mas assim, ao longo do dia, a gente não escuta nada. Então... Só quando é dia de faxina, assim, o vizinho, né, arrasta a cadeira. Mas é faxina, né, coisa que a gente entende. Mas realmente, durante o dia, assim, também tem muito mais barulho na rua, então acaba interferindo pra escutar tudo. Inclusive, a gente até prefere porque, né, esse bonito aqui gosta de fazer as coisas, gosta de fazer faxina de casa de madrugada, e se fosse fazer em apartamento isso não ia dar. Mas enfim, daí a gente olhou, a gente tinha opções... Mas eu não sou barulhento, tá, gente? Eu juro que quando é de madrugada, assim, eu faço com cuidado pra não fazer barulho, pra não perturbar os vizinhos, eu juro. E daí a gente olhou algumas opções de apartamento, mas a gente não chegou a visitar. Então, pensando já que a gente gostaria de adquirir o geminado, o Samuel conseguiu agendar 2 visitas. Inicialmente, né, a gente pensou, vamos começar com 2, posteriormente a gente vai vendo outros. E o primeiro que a gente visitou, ele já era no bairro em que eu cresci, né, que eu vivi até meus 22 anos quando eu fui morar com ele. E eu já falei, é esse daqui, nem precisa olhar o outro, não é só perda de tempo. É esse daqui, dá de morar, dá de pagar, é esse aqui que a gente vai ficar. Eu vou até mandar mensagem já pro outro coisa, já pra desmarcar que a gente já escolheu. Aí a gente veio até com os meus pais no dia, porque a gente não tinha muito conhecimento em questão de compra. Somos mulheres. Compra, venda, o que analisar, né, porque não é um geminado novo, né, ele é um geminado usado. Tá muito bem conservado, mas ele era um geminado usado, então a gente não sabia exatamente tudo que a gente deveria analisar, então a gente falou, vamos trazer, né, pessoas que conhecem. Aí viemos, assim, realmente, ele estava muito bem conservado, assim, eles fizeram a pintura por fora, assim, comparado aos geminados vizinhos, assim, do lado, tá novo, sabe, tipo, isso já acho que no último ano, acho que eles devem ter pintado, que tá uma pintura bem novinha. E por dentro também, assim, tava tudo bem conservadinho ali. É um tamanho ok, né, para um geminado. Eu cresci em casas grandes, não mansões, mas grandes porque meus Com mais de um banheiro já é considerado classe média. Porque meu pai que construiu, então eles construíram casas grandes. Então um geminado, querendo ou não, é apertadinho pra mim, né. Mas ainda assim é um tamanho que eu achei que ele é bem ok, né, porque a gente tinha possibilidade pra pagar. Mas a gente ainda tinha esse segundo pra ver. E a gente foi dar uma analisada também nesse segundo geminado.
Esse segundo geminado, o proprietário, ele tinha feito algumas mudanças nele, tinha feito o quarto, ele tinha fechado a sacada e tinha aumentado o quarto, que pra mim eu achei muito bom, porque o quarto tinha ficado muito melhor. E embaixo, na parte que ficaria a área de serviços ali, ele tinha feito um deck, nossa, tinha ficado assim muito bom. E além de tudo, ele também ia deixar alguns móveis ali pra nós. Alguns móveis que até a gente não tinha, até a gente já tinha e... Mas o que eu queria mesmo, ele foi o primeiro que ele falou que me ia deixar, que era a mesa de escritório e os armários de livro, que eram os únicos que eu queria que ele deixasse, e ele já falou, vou deixar tudo pra vocês, só vou levar a mesa e a escrivaninha e a estante de livros. Eu falei, puta que pariu. Aí... Só que os móveis em si, eles já estavam, claro, muitos móveis usados, né? Eles já estavam bem utilizados, então dava de ver assim que ele tinha sofrido bastante com o tempo e a gente ia ter que logo trocar, querendo ou não. Então não ia ser uma coisa que também ia ser uma questão por muito tempo, então também não valia muito a pena. O bairro em si, ele era um bairro distante, né? Porque no primeiro bairro do primeiro geminado, eu tinha toda a minha família, tinha amigos também que moram no bairro, então tinha pessoas que a gente conhecia, pelo menos que eu conhecia. No outro já não, no outro estaríamos nós isolados. O geminado ele ficava no final do bairro, então era bem distante. E a questão de ônibus, que pra nós é importante, porque a gente não tem um carro, não tem moto, a gente utiliza ônibus. O horário do ônibus para outro bairro também ele era um horário muito ruim, assim, bem picotado, digamos assim. E por ser no final do bairro, então a gente ia ter que pegar o ônibus, que já tem um horário ruim, e até o final da linha para conseguir descer. Então tinha muitos pontos negativos. Ele era até um pouco mais barato do que o primeiro geminado, mas tinha muitos pontos negativos, assim, comparado com os benefícios, né? Então, balanceando, a gente acabou ficando com o primeiro geminado, que... Ok, que realmente a parte de sentimental ali bateu bastante, né, por ser o bairro que eu cresci, próximo da casa realmente que meus pais tinham quando eu era criança. Hoje em dia eles não moram mais lá, mas é a próxima casa que eles tinham. E querendo ou não, eu tô próximo da minha família, tô próximo dos meus amigos, então tinha muita questão sentimental pesando ali, eu acabei optando por esse, além também de ser um geminado que estava mais conservado comparado ao outro. Não que o outro estivesse em más condições, mas esse primeiro, que foi o que a gente escolheu, estava assim, parecia até novo de alguns ângulos. Depois que a gente escolheu o imóvel, né, para os corretores não apresentar para mais ninguém, para fechar de contrato com outra pessoa, a gente assinou um pequeno contrato que era para confirmar ali que a gente tinha interesse no imóvel e ia seguir com um processo com aquele imóvel, né, para eles não apresentarem para mais ninguém. A gente assinou um contrato, deixou ali um cheque sem fundo, brincadeira, Não, deixou ali um cheque para não precisar fazer nenhuma transação, né, porque ali naquela fase ainda tinha a avaliação da engenharia, ainda tinha muitas coisas que a Caixa poderia não aprovar o imóvel. Então, para não ficar tipo nada feito ainda, só tipo assim só reservado, a gente deixou só um cheque lá. Eles falaram que depois que se desse certo, né, e daí a gente fizesse o depósito normal, aí eles devolviam o cheque. Aí daí essa questão do cheque, isso varia muito de imobiliária para imobiliária. Ele mesmo explicou pra gente, né, que na parte deles, eles preferem o cheque, porque se fosse em questão de depósito, né, você depositar o dinheiro para imobiliária, depois ela ter que te retornar, e para não ter nenhum problema no meio disso, nenhum desentendimento, eles optam pelo cheque quando possível, né, claro que pode ter algum cliente que não trabalha com cheque. Mas eles preferem o cheque porque daí é só questão de você entregar o cheque lá e depois eles te devolverem o cheque, né? O cheque não vai ser utilizado para nada, só para realmente demonstrar esse interesse na compra. Mas daí depois que der tudo certo, eles te devolvem o cheque e daí, depois que a gente, né, reservou o imóvel, daí a gente seguiu com a correspondente bancária para ela ajudar a gente a achar um engenheiro para vir olhar o imóvel para saber se ele estava valendo o valor que os vendedores queriam, que os vendedores estavam pedindo. Então, né, o engenheiro veio, olhou o imóvel, né, foi até bem rápido essa etapa do processo. E aí, feito isso, né, a gente esperou o resultado, um dia depois já saiu, né, que o imóvel estava ok, estava valendo o preço que os vendedores estavam pedindo, e daí a gente seguiu com os próximos passos, né. Os proprietários aqui da casa mandaram os documentos, né,
certidão negativa de débito, o registro do cartório atualizado. Tudo isso... Histórico criminal acho que também foi enviado. Isso, tudo isso para saber se o imóvel não estava metido em nenhuma falcatrua. Aí para poder entrar no financiamento com a gente. E a gente também mandou nossos documentos, né? Folha de pagamento, identidade, essas coisas também, comprovante de residência para a Caixa. Então, tendo os documentos enviados, agora a próxima fase era esperar a Caixa ter a reserva do dinheiro que eles iam emprestar. Então, nisso, a gente esperou 30 dias até a Caixa dar um retorno pra gente, né? Se ela tinha ou não dinheiro, né? A Caixa. E daí, desde que a gente começou, né? Que a gente escolheu o imóvel, né? Fez a consulta com o engenheiro, enviou os documentos, até a Caixa falar que tem o dinheiro, isso deu uns 2 meses. E nesse tempo aconteceu muita coisa. E quando, né, a Caixa tem a reserva de dinheiro para emprestar, daí eles fazem uma nova revisão dos documentos. E daí nesse tempo já tinha documentos atualizados. Então até a gente conseguir os documentos que faltava para atualizar, a Caixa tem um prazo de 2 ou 3 dias para esse dinheiro ficar lá. Se ele não for usado, daí ele vai cair, né, para outro processo de financiamento. Então a gente não conseguiu entregar a tempo e perdeu o dinheiro, teve que esperar mais um mês para conseguir a reserva de dinheiro da Caixa. Meio que como se tivesse recomeçado o processo de volta, porque a gente teve que mandar as folhas de pagamento. Foi isso que na verdade estava desatualizado, que eles aceitam apenas as folhas dos últimos 2 meses. E a gente mandou as nossas folhas logo no início. Quando ela foi fazer a análise ali do crédito que a gente conseguiria, ali a gente já mandou a folha de pagamento. Então passou 2 meses até que chegou para a Caixa aprovou. Daí com isso, até a gente conseguir essa nova folha de pagamento atualizada, né? Passou o tempo e meio que o processo teve que ser recomeçado, né? Uma nova análise. Né? Aí, né, quando finalmente veio a segunda reserva de dinheiro, aí a gente seguiu para a parte da abertura da conta da Caixa. Então, né, a gente foi até a agência da Caixa, mais próximo lá do meu trabalho, conversou com a gerente, confirmou as informações ali que a gente tinha passado para o banco, uma conversa bem rápida mesmo. Ela abriu a conta para a gente ali mesmo, bem rapidinho. Aí a gente já fez um depósito inicial, porque daí na abertura da conta já tinha algumas taxas, tinha também o contrato de seguro que a gente adquire ali no momento da abertura do financiamento. E aquilo, né, banco, né, ele sempre oferece alguma coisa a mais, que tipo, às vezes tu nem vai usar, mas é bom tu aceitar, né, uma coisa ou outra, né, que não vai pesar muito, porque quanto mais relacionamento tu tiver com a Caixa, mais fácil fica o teu processo de financiamento. Então se tu puder aceitar um seguro a mais, uma previdência a mais, que não vai pesar muito no teu bolso, é melhor, porque daí isso facilita no teu processo de financiamento. Nosso interesse com o banco, né? E daí a gente feito isso, né, feito depósito, feito o pagamento das taxas, daí saiu um contrato de financiamento para a gente assinar. A gente fez tudo pelo digital, então a gente assinou com a nossa assinatura do Gov, né, passou, o mesmo contrato teve que passar, né, pela mão de cada um, para cada um adicionar essa assinatura, tanto minha e do Michael, quanto do casal de vendedores da casa. Tendo o contrato assinado digitalmente, agora partiu para a parte de pagar o imposto sobre compra de imóvel, que a gente tem que pagar 12% do valor total do imóvel como imposto, mas quando você compra o seu primeiro imóvel na cidade, no município, você tem um desconto de 50% nesse valor. Então a gente conseguiu esse desconto, pagou o valor, né, do ITBI, e daí esse documento pago tinha que mandar tudo para o cartório antes da Caixa fazer o depósito para os vendedores, né, para o cartório atualizar a certidão aqui do imóvel e dizer, né, que era deles e agora é nosso, para eles poderem depositar o dinheiro, né. E isso foi a segunda parte que mais demorou, né, que mais enrolaram a gente, que daí o processo ficava voltando, dizendo, tá faltando tal documento, o documento não tá conforme o padrão, não tá indo, e a gente fazia os testes nos documentos, o documento tava. Isso porque a gente optou fazer tudo pelo digital, né? Porque se a gente fosse fazer presencial, tinha que todo mundo ir no cartório, assinar, reconhecer a assinatura e tal. Mas aí a gente imaginava que fazendo pelo digital, tipo, só mandando os documentos assinados ia ser mais rápido. Acabou que foi mais demorado ainda. Enfim, acho que foi mais de 2 semanas, passou um pouco do prazo máximo que o cartório tinha para resolver pra gente
a coisa da certidão. Mas enfim, saiu. Saindo a certidão, daí a Caixa podia já depositar o dinheiro para os vendedores. Acho que demorou uns 3 a 4 dias para eles fazerem esse depósito. E daí depois a gente, né, nesse meio tempo já tinha assinado o contrato de compra e venda, porque estou assinando 2 contratos. Estou assinando um contrato com a imobiliária, né, com o corretor, de compra e venda do imóvel, né, dizendo que a gente está comprando o imóvel e a forma de pagamento ia ser em parte com a entrada, que a gente já tinha depositado, em parte com o FGTS e o restante com financiamento, né. Aí daí a entrada a gente já tinha depositado. O FGTS e o financiamento iam junto quando a Caixa fosse depositar. Enfim, a gente, tendo assinado esse contrato, no contrato dizia que assim que eles recebessem, eles teriam 30 dias para entregar a chave para a gente. E depois que a Caixa depositou o dinheiro, daí foi só aguardar os 30 dias para poder fazer a mudança. Então, no geral, a questão do tempo que levou todo esse processo. A gente começou realmente a estar fazendo as pesquisas de geminado, em questão ali do financiamento, ali, realmente querendo, né, fazer o financiamento ali no final de maio. E ele correu, assim, até, digamos, a gente recebeu a chave, conseguiu se mudar no final de novembro. Então, o processo em si levou em torno de 6 meses. Só que, atualmente, o pessoal está falando que tá um pouco mais rápido, né, que realmente foi uma coisa assim que aconteceu com a gente, fomos premiados. Dessa parte, principalmente ali da reserva do dinheiro da Caixa ter levado tanto tempo, né, em questão de ter que mandar os documentos novamente. Também aconteceu um outro problema nessa etapa, que seria a parte da reserva da segunda vez, ela não ocorreu automaticamente, então eles tiveram que fazer de uma forma manual, que acabou levando uns dias ali a mais também. Então, ocasionou tudo isso. A questão do cartório também, a nossa correspondente, ela tinha falado para nós que o cartório responsável pela casa era o mais rápido da nossa cidade, de Joinville. Então a gente, né, já estava animados, né, porque aí pensou, nossa, essa etapa vai ser rápida. Porém, assim, chegou no prazo máximo que eles tinham passado, que a gente achou que não chegaria, e passou um pouquinho. No final eu já tava, agora a gente ri, mas na época a gente tava bem estressado, que eu falava pro Samuel, olha, o prazo que a correspondente tiver vai ser multiplica por 2, porque vai ser a data. E era batata, gente. Ela falava tipo, daqui a 2 dias tá pronto. 4 dias tava pronto. Era sempre assim, no final eu já tava assim, explodindo já de ansiedade, de raiva já, porque parecia que não chegava. Mas finalmente, né, em novembro, final de novembro, a gente conseguiu as chaves. Na primeira semana, assim que a gente conseguiu as chaves, a gente já veio aqui já pra fazer uma faxina, dar uma limpadinha. Não tinha muito o que limpar, na verdade. O antigo proprietário, na verdade, eles pintaram a casa toda por dentro, gente, assim, ó, deixaram muito filé. Sim, muito conservadinha, assim. Eles eram bem cuidadosos, graças a Deus. E na outra semana a gente já se mudou daí. Pretendíamos gravar um vídeo sobre isso? Pretendia. Na verdade, o dia que a gente veio fazer a faxina, eu gravei. Esse eu realmente gravei. Mas o primeiro vídeo do canal era pra ter sido a nossa mudança. É esse que era pra ter sido o primeiro vídeo do canal. Só que no dia realmente eu fiquei estressado com toda a questão da mudança. Eu esqueci que mudanças me estressavam. Essa mudança assim, né? E eu realmente não gravei o vídeo e ficamos sem o vídeo, né? Aí ficamos sem tema inicial pro vídeo de canal e fomos jogando e cá estamos agora gravando o vídeo sobre financiamento. Mas o processo em si, ele levou 6 meses, né? Mas ao que tudo indica, atualmente é para ser mais rápido, né? A gente já conversou com pessoas que financiaram anteriormente, né, entre nós, levou 4 meses, 5, acho que varia muito, assim, de todo o caso, todos os trâmites que tem no meio. Mas acho que de 6 meses a gente pode dizer com prazo máximo. Quem sabe, pode ser que alguns levem mais tempo, né? Esperamos que não. Mas acho que assim, entre 4 a 6 meses é uma boa média que você pode levar. E depois que daí a gente conseguiu as chaves, finalmente conseguimos a certidão atualizada do imóvel que constava ali o nosso nome como proprietário da casa. Isso. A gente conseguiu então mudar de todas as contas para o nosso nome, conta de água, conta de luz. Gás não, porque gás aqui ele é no botijão mesmo. Inclusive eu que troquei, pela primeira vez troquei e até agora não explodiu. Amém.
Mas enfim, aí depois disso a gente mudou as contas pro nosso nome e agora é nosso. E é isso. Daqui uns 35 anos aí é nosso totalmente. Por enquanto tá só o nosso nome. Por enquanto ele é a duas parcelas nossas. A gente divide com a Caixa, né? E já fala, né? Que a primeira parcela que atrasar já vão mandar nossa casa para leilão. Então, né? Não atrasem as parcelas, viu? Uma já hoje em dia já estão mandando para leilão. Gente, insista, desista, persista, né? No que vocês querem, vão atrás, pesquisem, falem com quem já comprou. Falem com o pessoal que entende do assunto, veja vídeos, busque informação na internet, porque muitas vezes você fica pensando, nossa, tipo, eu tô aqui trabalhando, nunca vou ter condição de comprar um imóvel. Tem gente que consegue até, tipo, comprar um imóvel, um apartamento, uma coisa sem dar nem R$1 de entrada, tá? Tem, só aviso uma coisa, tem que guardar pelo menos um dinheiro para documentação, que a documentação é bem cara, viu? Sim. Então, tipo assim, nos orçamentos que eu fiz, todos falavam, no mínimo R$10.000 para documentação aqui em Santa Catarina, né? Não sei como é que funciona aí na sua cidade. Mas, olha se você não tem, tipo, projetos do governo federal, estadual, municipal aí na sua região, que ajudem, facilitem. Aqui no município, entregaram umas casas que o pessoal tá pagando, tipo, recebeu a casa, R$50.000 a casa, umas casas muito bonitas num conjunto habitacional que fizeram assim, uma parte que eles estão querendo urbanizar aqui da cidade, uma parte mais afastada que eles estão urbanizando. 50.000 as casas de ótima qualidade, o pessoal de baixa renda que se inscreveu no projeto conseguiu. Tem gente que consegue por sindicato, então assim, se você tem um sonho de ter a casa própria, pesquise que você muito provavelmente tem, a chance, tem a oportunidade, só não sabe disso. E realmente acho que a gente foca muito na parte do financiamento, que realmente é um valor, né, que a gente tem que estar pagando mensalmente, mas não pode esquecer de todos os impostos, todas as etapas do financiamento você vai pagar. Não pense que não, você vai pagar. E realmente é um valor que a gente tem que ter guardado, não tem como tu querer deixar pra querer arranjar em cima da hora, porque é uma coisa que às vezes tu tem que pagar, tipo, hoje pra amanhã já tá acontecendo, se você quiser que o processo siga rápido. Então, em questão, por exemplo, eu até achei engraçado, da parte ali de ir pro cartório. A gente teve que pagar pro cartório analisar o processo pra dar o valor que a gente ia ter que pagar pro cartório fazer a certidão. Tipo, a gente pagou pro cartório querer fazer o trabalho, foi quase isso, entendeu? A gente pagou pra ele olhar e fazer um orçamento pra gente, ou seja, o orçamento já era pago já. Exatamente. Então, assim, todas as etapas do financiamento, da compra do imóvel, é pago. E eu acho engraçado que todos esses valores, né, eu pesquisei, né, fui com as imobiliárias, todas elas me passaram um orçamento do que geralmente se pagava e eu deixei tudo anotado e mostrei pra ele, olha, a gente vai pagar tudo isso aqui. Aí toda vez que chegava a hora de pagar, ele falava, nossa, mas tem certeza que é tudo isso que paga? Gente, eu esqueço, tá? Tem certeza que tem que pagar isso também? Nossa, mas é esse valor? Não, eu pensava, tipo assim, o valor do imposto de ITBI. Eu falei, olha, o imóvel é esse valor, vamos pagar 2%, então vai dar esse tanto aqui, com desconto vai dar esse outro tanto. Aí ele falou, não, ok, nossa, barato. Quando chegou a hora de pagar, meu Deus, que absurdo. Que é isso, a gente não tem dinheiro. É um valor caro, tá, gente? O ITBI não falam, mas mentira, falam assim, porque é um valor caro mesmo. E até em questão ali, agora eu lembrei, em questão do cartório, ali pra atualizar a certidão, é um valor bem alto também. Nós conseguimos parcelar. Tem que ver como é que o cartório vai aceitar, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu parcelar. E ficou um pouco mais leve pra nós. Mas ainda assim é aquilo que a gente falou. Sempre ter um dinheiro guardado já pra estar fazendo esses pagamentos, sabe? Tenta se informar o que dá pra você parcela, né? Mas também não esquecendo que junto com essa parcela vai ter a parcela do financiamento e tudo mais que você vai ter que pagar. É isso aí. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o canal a gente pretende trazer vários assuntos, vários tópicos. Hoje a gente trouxe uma coisa mais voltada realmente à nossa vida, né? O que a gente passou, vem passando, né? Da parte do financiamento. Tentou trazer várias informações que em alguns casos nós não sabíamos, ou a gente teve que ir atrás, pesquisar. Então a gente já quis trazer aqui pra vocês mais masticadinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se inscreva-se no canal, siga nas nossas redes sociais. Deixe seu lacre. Deixe seu like, ative o sininho, não sei se é utilizado hoje em dia. Mas até a próxima, um beijo, tchau.
Como é que vai gravar, sua doida? Então, a gente resolveu criar esse canal para compartilhar um pouco de como é a vida de um casal gay aqui no Sul. Já que ultimamente a gente tem visto tantas notícias ruins, né, sobre o pessoal daqui, sobre a cultura daqui, mas a gente está aqui para mostrar que aqui não é a Alemanha lá da Segunda Guerra Mundial, tá? A gente se conheceu aqui, eu sou do Pará, ele é daqui, de Joinville, de Santa Catarina. A gente já está namorando há 3 anos e daí a gente já quer compartilhar com vocês um pouco de como é a nossa vida. E para começar a contar, né, a nossa história de como viver aqui, a gente vai começar falando da nossa casa própria que a gente conquistou no ano passado e vamos falar para vocês um pouco como é que foi, como foi o processo e como é que está sendo ter a nossa casa, né, tipo, tem entre aspas, né, que a gente está pagando ainda, mas a gente já pode chamar de nossa, que já está no nosso nome. Assim, né, sendo um casal gay aqui no Sul, onde tipo, o pessoal acredita que todo mundo aqui é preconceituoso, mas né, se vocês conhecerem de verdade, vocês vão ver que Realmente são. nem todo mundo né, do jeito que o pessoal se mostra na internet, né. Não sei se a maioria, né, entende que na rua o negócio é diferente, mas pelo menos a gente consegue viver uma vida boa e feliz aqui. Corta. Essa parte era valer? Não era não? Não, porque tu não explicou nada do canal. Eu não expliquei nada do canal. Não, o canal parece que a gente vai falar só sobre a nossa vida. A gente vai falar sobre cultura pop, cultura geek, séries. Eu achei que o canal era pra falar tipo, sobre a nossa vida também. Também, mas tem que falar sobre tudo, senão eles vão achar que tipo, o canal é só sobre isso. Daí então você pode fazer o seguinte, então agora você pode falar dessa parte e daí depois você corta o que você não quiser e junta as duas partes, né? Tá bom, eu vou cortar esse início.